dia, um feliz domingo, um dia muito especial para mim e para você. Que hoje seja um dia maravilhoso, cheio de Deus, cheio de alegria, cheio de coisa maravilhosa nesse dia especial. Para a gente começar esse dia com muita alegria no coração, a gente vai contar uma história super especial. Quem lembra a musiquinha da história? Tem uma música para chamar a história só vem quando a gente chama ela com essa musiquinha. Quem lembra? Alguém lembra? Vamos chamar a história com essa musiquinha, então? Então vamos lá. Era uma casa amarela, dentro da casa um quarto, dentro do quarto uma mala, dentro da mala uma Bíblia, dentro da Bíblia uma história que eu vou contar pra você. Hoje a gente vai falar sobre uma pessoa muito especial. Alguém já ouviu falar sobre Pedro? Alguém já tem um amiguinho que se chama Pedro? Ou conhece alguém que de repente se chama Pedro? Eu conheço alguém. Mas hoje a gente vai falar sobre o Pedro que estava na Bíblia. Alguém conhece esse Pedro? É sobre esse Pedro que a gente vai falar hoje. Olha só, eu vou chamar o Pedro. Quem vai chamar o Pedro comigo? Pedro! Ô Pedro, cadê você, Pedro? Vem cá. Oh, já estou indo. Tan, tararam, tan, tan. Esse vai ser o Pedro da nossa história. Então vamos lá. Ele vai chamar mais alguém para contar a história com ele. Jesus, vem cá contar a história comigo. Peraí que Jesus está chegando. Pam, pararam, pam, pam. Chegou Jesus para contar a história junto com Pedro. A história começa assim. Jesus estava lá com seus discípulos, aí ele começa a perguntar: olha só, quem vocês acham que eu sou? Aí os discípulos começaram a falar: você, Jesus? Alguns dizem que tu és Elias, alguns dos profetas, até dizem que tu és Jeremias, alguns dizem que tu és um profeta, Senhor. Aí ele falou assim: mas e vocês? Vocês dizem que eu sou profeta mesmo? Pedro vai lá e fala assim: Jesus, eu sei quem tu és. Quem eu sou? Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. É, Pedro, é verdade, você estava certo, você tem toda a razão. Eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. Foi o próprio Deus que revelou isso lá no seu coraçãozinho. Passando esse tempo, as pessoas sabiam que Jesus era o Cristo. Pedro já sabia que Jesus era o Cristo. Mas algo muito difícil aconteceu. Jesus estava lá com seus discípulos, eles estavam orando, e aí pegaram Jesus e prenderam. Levaram Jesus amarrado à força para ser julgado. Sim, ele foi julgado. E quando as pessoas são julgadas, o que acontece? Eles são colocados lá para ser julgados e vem algum acusador, alguém com alguma afronta, vem com alguma palavra de acusação contra ele. Mas não conseguiram achar palavra de acusação contra ele. Então começaram a trazer pessoas mentirosas para contar a história a respeito de Jesus, mas nenhuma dessas histórias era verdadeira, então nada disso podia se comprovar. Mas Jesus falou que ele era o Filho do Deus vivo, e as autoridades ficaram muito enfurecidas porque elas não acreditavam que ele era Filho do Deus vivo. Eles achavam que Jesus estava mentindo, acharam que ele era um pecador e acusaram Jesus de morte. Enquanto Jesus estava lá sendo julgado, Pedro ficava só no cantinho assim, ó, espiando Jesus. Ele ficava por todos os lados, cercando Jesus para ver o que ia acontecer com o nosso mestre. Eis que aconteceu algo. Uma criada apareceu e viu que Pedro estava lá, ó, de cochichinho, espiando Jesus. Ela falou assim: você é um deles, você estava lá, você é seguidor de Jesus. Eu não conheço esse homem que você está falando. Gente, lembra que lá atrás Pedro falou que Jesus era o próprio Cristo, o Filho de Deus. Esse mesmo Pedro fez alguma coisa errada agora. Ele falou que não conhecia Jesus. Isso era verdade? O que você acha? Era verdade ou mentira? Era mentira, ele conhecia Jesus. A criada falou assim: você conhece ele? Não, eu não conheço, você deve estar me confundindo. Então Pedro saiu com muito medo, foi para outro cantinho. Apareceu outra pessoa, outra criada, falou assim: olha lá, é ele é um deles, ele estava com Jesus. Eu não conheço esse Jesus, por favor, me deixe em paz, dá licença. E Pedro foi fugindo.
Eis que pela terceira vez chegou outra pessoa e falou assim: você é um deles? Você estava com Jesus? Você é um deles? Sim. Gente, antes que Pedro pudesse dizer alguma coisa, aconteceu algo. Cocorocó! O galo cantou. Antes que o galo cantasse, Pedro negou Jesus 3 vezes. O que é que isso quer dizer? O mesmo Jesus que disse que Cristo era o Filho do Deus vivo, mentiu 3 vezes, dizendo que não conhecia Jesus. Quando o galo cantou, Pedro chorou amargamente. Pedro se lembrou que ele havia mentido. Pedro se lembrou que ele conhecia Jesus e que o que ele fez não era certo diante de Deus. Pedro chorou amargamente e Pedro se arrependeu daquilo que ele havia feito. Sabe, isso acontece todos os dias. Muitas vezes eu e você fazemos coisas que a gente sabe que não é legal. Não é legal nem pra gente, nem pros outros, muito menos é legal pra Deus. A gente faz coisas que chateiam. Às vezes a gente briga com o nosso irmão, a gente bate em alguém, fala alguma coisa que não deveria para os nossos pais. Assim como Pedro fez algo errado, às vezes a gente faz coisas erradas. E sabe o que a gente tem que fazer para consertar essas coisas erradas? Pedir perdão. A gente deve orar e pedir a Jesus que nos perdoe. E a gente deve pedir perdão para essa pessoa que a gente fez mal. Quando você fizer algo errado, se lembre. Você pode anotar num papel a coisa que você fez errado. Então, por exemplo, eu fui lá e briguei com meu pai. Anota nesse papel. Escreve lá. Amassa esse papel e joga fora. Fala assim, agora eu não vou fazer mais isso. Você pede perdão para o papai, para a mamãe. Pede perdão a Jesus em oração. E se compromete a não fazer mais aquilo. A gente pode fazer coisas certas, se a gente decidir fazer a coisa certa. Pedro, ele havia cometido alguns erros, mas ele se arrependeu e ele pôde ter uma segunda chance de fazer as coisas certas. E assim é com a gente também. Eu quero te pedir agora para você juntar a sua mãozinha que a gente vai orar agradecendo a Deus por essa hora. Amém? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por esse dia, te agradecer por essa aula especial. Eu peço que o Senhor abençoe e nos guarde, guarde a minha família e que o Senhor nos guarde de todo mal. Pai, quando a gente errar, nos ensina a nos arrepender e pedir perdão, nos ensina a escolher fazer a coisa certa.